Tem a sua Bíblia em espécie, em papel, na sua mão, pode abrir aí no seu computador, no seu telemóvel, no seu celular. Lucas capítulo 24, leremos três versículos, ou melhor, 4 versículos nesta noite. Lucas capítulo 24, e os versículos que leremos nesta noite é o versículo de número 13 ao 16. Do versículo 13 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Aleluias! E quando o Senhor Espírito Santo me deu essa passagem, esse tema para mim pregar nesta noite, ou transmitir à igreja nesta noite, eu me alegrei muito porque eu estive lá. E quando eu vejo o nosso pastor, quando eu vi o nosso pastor presidente pregando, e eu estive lá e eu falei assim, meu Deus, um dia o Senhor ainda vai me dar esse privilégio de também conhecer Israel. E para a honra e glória do Senhor, no ano de 2016, Ele nos concedeu a graça e nós fomos na caravana da Igreja DEF para Israel, e eu tive o privilégio de conhecer Emaús. Um lugar que não diz muito, não tem assim muito o que dizer. Lá, pesquisando e lembrando do que a guia nos disse, lá Emaús é um lugar, uma aldeia onde que tem águas termais, onde tem águas quentes. E só para dar aqui a conhecer um pouco do que é Emaús, tem uns jardins muito bonitos também, umas árvores bonitas, inclusive a oliveira, tem muitas oliveiras lá que a gente não consegue abraçá-las, de tão velhas. São detalhes que a gente vai lembrando, assim, porque já passou algum tempo. Eu lembro também que foi o último percurso que nós fizemos antes de voltar para Tel Aviv. Almoçamos em Jerusalém e depois passamos em Emaús e fomos a caminho de Tel Aviv para regressar para Portugal. Dito isto, eu quero trazer uma mensagem nesta noite que eu quero usar os dias atuais, e a gente aprende assim que a mensagem que nós ministramos, eu tenho aprendido o seguinte, que muitas vezes nós vemos na igreja e ouvimos uma mensagem, às vezes, o culpado não é você de não ter se alimentado bem, o culpado às vezes não é você, talvez você fale assim, não falou comigo, mas às vezes não é isso, às vezes é que quem está aqui, ele tem que ter clareza naquilo que fala, ele que tem que ter, é da responsabilidade dele ter clareza para transmitir com clareza aquilo que você e eu, nós necessitamos ouvir da palavra do Senhor. E nesta noite eu quero transmitir com clareza aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E no versículo 13 diz assim, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. A Bíblia fala que eis que no mesmo dia. E que dia é esse que a Bíblia fala? Eis que no mesmo dia. Esse dia é um dia que nós cristãos, nós seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos alegramos muito, e principalmente nos cultos de Santa Ceia, porque a gente sabe que no domingo de manhã Ele ressuscitou. A gente sabe que... E aqui, eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, olha para você ver. E é uma coisa que eu vou falar nesta noite, que tem atrapalhado muita gente, tem atrapalhado muito de nós, muitos de nós têm sido atrapalhados até mesmo na nossa vida profissional, na nossa vida secular, na nossa vida familiar. Eu vou falar algo nesta noite, que é a nossa realidade nos dias de hoje. A Bíblia fala que, e eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, chamada Emaús. E no mesmo dia,
foi o dia que Jesus apareceu, foi no dia que Jesus se apresentou para eles. É tanto que se você continuar lendo lá, você vai ver que Jesus, ao partir do pão, eles vão reconhecer Jesus. Só que eu não quero ministrar nesta noite, no partir do pão, naquele momento que Jesus senta com eles e come. Não é isso, eu quero falar de alguns detalhes que infelizmente tem feito parte das nossas vidas nesses dias de hoje, que é a pressa, a ansiedade, o querer logo, o querer que aconteça logo, e não dá tempo para que as coisas aconteçam no tempo dele. A gente pede hoje e quer que daqui a pouco aconteça. Repare que a Bíblia ela é bem clara, ela fala assim, e eis que no mesmo dia, repare igreja, que se eles esperam mais um pouquinho, eles tinham encontrado, Jesus tinha vindo aparecer a eles lá em Jerusalém mesmo. Mas eles, entristecidos, se nós lermos o texto de Lucas, do versículo 13 ao versículo 35, nós vamos ver que eles estavam com pressa, eles entristeceram por tudo que aconteceu. Jesus, em dada altura, vira para os seus discípulos, ajunta os seus discípulos e diz, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem sofra. Só que eles esquecem dessas palavras, e eles não lembram dessas palavras. E é o que tem acontecido com nós ouvimos aqui mensagens, e muitas vezes nós estamos lá fora e não lembramos das mensagens. Nós lembramos de notícias ruins, nós lembramos de qualquer outra coisa, só não lembramos das mensagens que são ministradas. E Jesus fala para eles, Jesus junta eles, em uma dada altura, e fala, é necessário que o Filho do Homem padeça. Mas Jesus também fala que ele vai voltar, ele vai ressuscitar. Só que eles esquecem disso. Prova é que eles não esperam. Esses dois discípulos, eles vão embora. Eles vão procurar alguma coisa para distrair a sua mente, para algo para fugir daquilo de esperar ali em Jerusalém. E repare, igreja, eu quero que você preste atenção nesta noite, porque isso tem feito parte dos nossos dias, a pressa. E eu vou falar algo nesta noite que vai mexer com algumas pessoas aqui, não vai ser todas, porque nós vivemos em situações diferentes nas nossas vidas, cada um sabe aquilo que está vivendo. Mas eu quero citar um ponto, por exemplo, existem pessoas que chegou há 6 meses, há 1 ano em Portugal, e já quer que as coisas aconteçam, não é assim. Acalma seu coração. Existem pessoas que estão com um projeto em andamento e já quer que as coisas aconteçam, calma, não é assim. Eu falei que eu ia falar algo que serve para as nossas vidas seculares lá fora. Existem pessoas que só porque está aí essa pandemia, está aí esse caos todo, está desanimada dos seus sonhos, calma, Ele vai encontrar com você no caminho, aleluias, Ele vai encontrar com você nesse caminho, e Ele vai abrir os seus olhos como abriu daqueles discípulos, porque Ele não quer que os seus filhos padeçam, Ele não quer que nós tomamos caminhos errados. Aqueles discípulos, eu não vou chegar a dizer que eles tomaram caminhos errados, mas eles poderiam ter esperado mais um pouco. E o que nós muito hoje, igreja, não queremos é esperar. Hoje, as empresas de fast food estão faturando milhões em milésimo de segundos, mas é milhões. Porque, por exemplo, uma empresa, um escritório que tem 12 pessoas, eles querem andar logo no almoço, então eles preferem ir num fast food que é mais rápido, o procedimento de fazer o alimento, do que ir num restaurante que vai demorar 1 hora, 1h30. E por tudo isso tem juntado, nós também, os cristãos, tem ido nesse embalo. Nós queremos que as coisas aconteçam logo. Nós queremos que aquela chamada que nós estamos esperando, aquela ligação que nós estamos esperando, nos ligue logo. Nós queremos que aquele projeto, aquele pedido que nós escrevemos e colocamos lá para o Senhor, nós queremos que aconteça logo. Eu me lembro perfeitamente de uma mensagem que o obreiro Wilker ministrou ali na DEF de Amós, e aquela mensagem ficou gravada no meu coração. Que passou-se 400 anos,
é muito forte. E aquele homem naquele dia estava no pé do altar e Jesus respondeu, depois de passado 400 anos. Fugiu agora o nome do profeta. Zacarias, o profeta Zacarias, passou-se 400 anos e o profeta Zacarias não desistiu de pedir ao Senhor. Passou 6 meses, passou 1 ano, passou 2 e nós já estamos querendo desistir do nosso ministério. Muitos já querem desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Passou-se 6 meses, passou 1 ano e muitos já querem voltar para suas terras, porque não está acontecendo da maneira que eu queria que estivesse acontecendo. Calma, acalma seu coração. Eu sei que existem pessoas que estão me assistindo agora. Eu sei para quem eu falo nesta noite que eu quero te dizer uma coisa: acalma seu coração, porque a resposta que você tem pedido para o seu casamento vai chegar. Acalma. Acalma seu coração, não desiste do seu casamento, não desista do seu casamento. A resposta do Senhor para o seu casamento vai chegar. Igreja, e essa é a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. É uma correria, nós queremos que tudo aconteça logo. Nós que estamos aqui em Portugal, estamos num outro país, e para vivermos aqui de uma forma mais confortável, necessitamos de uma coisa que chama permissão ou autorização de residência, e isso tem deixado muitas pessoas ansiosas. Eu quero que me ligue logo, eu quero que me chame logo, de eu pegar logo esse cartão. Eu estou dando um exemplo muito fútil, mas existem coisas mais sérias, e nós queremos que as coisas aconteçam. Aí eu quero te convidar a você se colocar agora no lugar daqueles 2 discípulos. Aí eu quero que você imagine agora, isso que você tem buscado, para você não desistir, para você não andar com ansiedade. Porque Jesus, Ele está vendo tudo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor é como chama de fogo, está aceso olhando por nós. Ele está vendo a sua necessidade, calma. Ele está vendo a sua situação, calma. Acalma seu coração. Nós queremos que as coisas aconteçam logo, e parece que para piorar mais ainda, o caos todo do mundo ainda quer. Nós permitimos que muitas vezes venha nos atingir, mas não vai. Não vai, porque nesta noite você está na casa do Senhor, você está aí nos assistindo e cultuando conosco, e a palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações é: acalma o seu coração e espera no Senhor. Porque a igreja, repara que se aqueles 2 discípulos, eu te pedi para se colocar no lugar dos 2 discípulos. Imagina você, que Jesus vira para você e fala assim: eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu vou voltar, ficar aí em Jerusalém. E repara que Jesus fala isso para você, e mesmo assim você tema e sai, e vai. Aí eu quero te mostrar algo fenomenal, que a Bíblia nos mostra nessa noite. Que Jesus, Ele é misericordioso. Repara que a Bíblia fala, igreja, que Jesus apareceu a eles. A Bíblia fala que Jesus apareceu a eles. Ou seja, olha para você ver a misericórdia do Senhor. Jesus poderia muito bem deixar, vocês não quis esperar? Amém, vá em paz. Mas a Bíblia fala que Jesus apareceu a eles. Nós estamos numa caminhada, desde o dia do nosso nascimento. Já no nosso gerar, no útero das nossas mães, já foi uma caminhada. E a nossa caminhada de uns tempos para cá, na vida de cada um de nós, nos dias que aceitamos ao nosso Senhor Jesus, ela começou a ser diferente de muitos que caminham lá fora no mundo. Muitos lá fora no mundo estão caminhando em passos largos para as coisas más. Muitos lá fora nós vemos, eu vou falar aqui, você deve conhecer alguém que andou com você, que conviveu com você, e que hoje está muito bem financeiramente, ou que está muito mal mesmo, ao ponto de estar mesmo acabado. Uns pegou caminhos e cresceram na vida, outros pegaram outros caminhos e caíram em ruína. Esses que caíram em ruína, eles se apressaram para as coisas do mal. Mas nós
no dia que o Senhor Jesus nos aceitou de volta como seus filhos, nós começamos uma nova caminhada. E essa caminhada que nós começamos, ela é diferente daqueles 2 discípulos. E eu quero te mostrar isso nesta noite. Por que ela é diferente? Porque existe um adversário que luta a todo instante, tentando colocar um empecilho, tentando colocar algo no seu caminho, para que te desvie do caminho que Jesus quer que você ande. Existe um adversário que a todo instante está armando coisas, que a todo instante está flechando coisas, que a todo instante está preparando algo para te tirar desse caminho, seja uma luta, seja uma dificuldade na área financeira, seja no casamento, seja na saúde, seja em qual área for, a todo tempo ele está planejando algo contra as nossas vidas. E é preciso que nós abramos os nossos olhos, e quando eu falo olhos, não é simplesmente isso que nós estamos aqui, essa coisa branca e preta dos olhos, alguns têm azul, é preciso que nós abrimos os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da alma, para a gente entender isso, que existe um caminho que nos leva até o Senhor, que nos leva até o nosso Jesus, que Jesus nos levará até o nosso Deus. Existe esse caminho, e esse caminho tem muitas pessoas que estão ficando para trás. Quantos que você não conhece, que estava na casa do Senhor, que estava naquela fé avivada, e hoje já não estão mais, porque deixou-se ir por algum acontecimento, por alguma oferta do mundo, ou por alguma fala que ouviu, tudo preparado pelo adversário. Existem pessoas que estão desanimadas, que já não querem mais fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer, porque por alguma razão se desanimaram. Quero te dizer nesta noite, com toda a categoria e com toda a convicção, está sendo preparado alguma coisa para que você venha se desviar dos caminhos do Senhor. Está sendo preparado alguma tristeza para atingir o seu coração. Está sendo preparado algo maligno para que você não venha permanecer nesse caminho. Sabe por quê? Porque um caminho é algo que a gente precisa traçar, ou caminhar, ou fazer, para chegar a um objetivo. E nós temos um objetivo, que é chegar aos céus. Eu lembro que quando eu praticava, eu corria maratona, meias maratonas, não era nada profissional, era amador mesmo. E eu lembro uma vez, aqui na cidade vizinha de Benavente, era 15 quilômetros, e eu lembro que eu estava indo naquele gás todo, e de repente me deu umas câimbras, que quando você corre muito assim, você dá câimbras, e eu falei assim, e eu já estava vendo, era só curvar e uma reta, e acabava a meta. E na minha mente eu falei assim, se eu parar, eu já corri tanto, olhei para trás, assim, na mente eu olhei para trás e falei assim, eu já corri tanto, agora é só curvar a rua e já chega. E eu falei assim, não, eu não posso parar. Eu tenho que chegar. É desse jeito a nossa vida. É desse jeito a nossa vida. Eu dei esse exemplo aqui só para você abrir a sua mente. Mas é desse jeito a nossa vida com o Senhor. A todo instante vai acontecer alguma coisa para querer nos parar. A todo instante vai acontecer algo para nos entristecer, para nos parar. Mas o que me moveu aí mesmo com câimbras, e você já deve ter visto por aí muitos que se sacrificaram para conseguir esses objetivos no mundo do esporte. Eu falei assim, não, eu quero concluir essa prova, eu quero concluir esses 15 quilômetros. Porque naquele dia, eu tinha aqui no clube que eu corria, tinha um limite de tempo a bater. E eu bati aquele tempo, eu fiz 15 quilômetros em 34 minutos. Ficou marcado. Foi o único prêmio que eu ganhei, foi ficar marcado, fazer 15 quilômetros em 34 minutos. E olha para você ver, para mim ficou marcado uma coisa terrena. Agora, o nosso Jesus, Ele nos convida, Ele nos dá um caminho, Ele sabe que nós temos um caminho, e esse caminho nós precisamos percorrer Ele, igreja. E tem existido nos dias de hoje ansiedades, pressa, o querer logo, o querer fazer logo, o querer que aconteça logo, e isso tem tirado muito de nós. Exemplo é que quando nós viemos na igreja, que o tempo passa, daqui a pouco a gente olha para o relógio e a gente fala, esse pregador nunca acaba mais com essa mensagem, esse pregador não termina logo com essa mensagem, porque eu preciso ir para casa para fazer isso, para fazer aquilo. É a pressa, é a ansiedade que tem nos atingido. Se bem que o pregador também ele tem que ter discernimento do que ele que aqui está em cima fazendo.
O que eu quero que você entenda nesta noite é: acalma o seu coração para aquilo que você tem pedido a Deus. Não faça como aqueles 2 discípulos, não deixe que a pressa tire você do rumo da sua bênção, da sua vitória. Porque Jesus, aqueles 2 discípulos, ele teve misericórdia e foi ter com ele, e apareceu a eles. Mas no mundo que nós vivemos hoje, se alguém desvia dos caminhos do Senhor, é muito sério. É muito sério, porque a Bíblia nos diz também que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Então é muito sério se a gente dá esse espaço, se a gente der essa brecha, se a gente der esse desânimo, se a gente demonstrar desânimo. É muito perigoso nos dias de hoje, porque o adversário, ele está munido com coisas para convencer pessoas. E eu falo, não é de coisas assustadoras, eu falo de coisas que vai fazer você se sentir confortável. Eu quero te dizer nesta noite: acalma o seu coração para aquilo que você tem pedido ao Senhor. Descansa o seu coração no Senhor. Não olhe para aqueles que chegou primeiro e chegou por último do que você. A gente tem a mania de fazer comparações. Nós, seres humanos, temos essa mania de fazer comparações. Nós temos, fulano chegou depois de mim e já conseguiu algo. Fulano começou depois de mim e já está ali. Não faça esse tipo de comparação. Jesus, ele tem preparado para cada um de nós as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Só depende de nós permanecer firmes no Senhor. E dando continuidade, a palavra do Senhor diz assim: iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. O sucedido a gente já sabe. Eles prenderam Jesus, bateram em Jesus e crucificaram Jesus. O cenário que eles viviam, que eles vivenciaram naqueles dias, ao meu ver, não era para eles saírem de Jerusalém. Era até um meio que perigoso, porque eles eram discípulos de Jesus. E mesmo assim eles foram. Porque tudo que tinha acontecido, prendeu Jesus, crucificaram Jesus e mataram Jesus, eram para eles ficarem ali à espera que algo também acontecesse, como aconteceu, e Jesus apareceu a eles. E se nós olharmos, a Bíblia fala que iam se falando do que tinha acontecido. Hoje a gente vê que tem acontecido tantas coisas, e a toda hora a gente está com um companheiro do lado falando de alguma coisa que aconteceu na igreja, ou no trabalho, ou na sua vida, ou na sua casa. A todo instante nós nos pegamos falando de alguma coisa, porque o Senhor nos deu voz e nos deu boca para falarmos. Só que poucas vezes nós temos contado as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Poucas vezes eu tenho contado do milagre que o Senhor fez no meu pé. Eu tenho contado pouco. A minha esposa, outro dia, num culto de quinta-feira, ela me corrigiu: você deveria contar mais o seu testemunho. Eu falei para ela assim: não, mas toda a igreja já sabe. E hoje, lendo essa palavra, isso me caiu assim em si. É verdade. A gente precisa contar mais, para ativar mais a nossa crença, a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Porque a gente tem ouvido tanta hora notícias más. E por que a gente não pode falar das coisas boas que o Senhor tem feito? Quer dizer que as coisas más que têm acontecido podem ser repetidas toda hora nos nossos ouvidos. Mas os milagres que o Senhor tem feito, a gente não conta. Aí depois a gente não entende por que a gente não está vivenciando o milagre. Pois não, a gente não está contando o milagre, a gente só está contando derrota. Aleluias. Aí como que eu quero que aconteça algo se eu mesmo não estou proferindo? E eu falei com minha esposa, depois, meditando nessa palavra, eu falei: é verdade. Nós precisamos contar mais aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A gente fica esperando que aconteça algo sobrenatural, que aconteça algo fenomenal. Já aconteceu, igreja. Já aconteceu, nós estamos em meio a um caos e você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, estou aqui ouvindo e pregando a palavra do Senhor. Já aconteceu. Só não acontece mais ainda porque nós não profetizamos, nós não falamos das coisas do Senhor.
Nós falamos de qualquer outra coisa, só não falamos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A gente está em roda com amigos, sentado em mesas com nossos amigos. Falamos de qualquer outra coisa, falamos de bola, falamos de política, falamos de jornal, falamos de coronavírus, mas não falamos dos milagres do Senhor. O que é que isso nos ensina? Que eles vivenciaram milagres. Eles viram Jesus tocar em pessoas e ressuscitar. Eles viram Jesus curar Lázaro, ressuscitar Lázaro. E eles iam falando do que tinha acontecido. Eles poderiam, no meu ver, não estou aqui querendo alterar nada na Bíblia, eles poderiam ter, pelo menos conversando entre si, dizendo, mas lembra naquele dia, que a viúva de Naim chorava pelo seu filho, e ele de longe olhou para ela, e ressuscitou o filho dela? Eu estou dando um exemplo para que nós venhamos colocar em prática nos nossos dias. É necessário que a gente fale mais dos nossos milagres, daquilo que o Senhor tem feito. A gente fica, eu recebi uma ligação assim, não sei o que, e diz que vai estar difícil, não sei o que. A gente fica passando essas notícias um para o outro. Eu acho que todo mundo tem uma pessoa que gosta de dar notícia ruim. Todo mundo tem uma pessoa assim no hall de amigos, no hall da família, não sei. Todo mundo tem essa pessoa. Olha, você ficou sabendo que fulano de tal morreu? Gente, todo mundo tem um amigo assim, ou um conhecido assim. Aí eu quero, com toda humildade, te ensinar algo. Evite essas pessoas. Ou quando essas pessoas virem te falar, conte algo antes dela contar. Fale de algo antes dela falar. Fale de uma vitória antes dela falar uma derrota. Porque tem pessoas que vivem à base disso, só de transmitir notícias ruins, só de transmitir notícias de morte, de desgraça. Existe pessoas só para isso. Tem pessoas que vivem à base disso, só de transmitir notícia ruim. Mas nós, o povo de Deus, o povo que vivencia milagre a todo instante, que vivencia livramento a todo instante, nós temos que contar isso. Contar o que o nosso Deus, o que o nosso Jesus é capaz de fazer pelo seu povo, pelos seus filhos. Nós temos que colocar isso em prática, ativar mais isso em nós, contar mais os milagres que Jesus já fez. Eu, por exemplo, não sei, mas existem milagres na sua vida que eu não sei. Existem milagres na minha vida que você não sabe. Você já viu que incrível isso? Isso é incrível. Existem curas que o Senhor já te deu no meio da sua família, talvez não diretamente com você, mas existem curas que o Senhor já te deu, algo fenomenal que o Senhor já fez no meio da sua família que eu não sei. Existe algo que o Senhor já fez na minha vida, na minha família, que você não sabe. Isso é incrível. Já imaginou se o ambiente que nós começarmos a conviver, começarmos a contar essa história, automaticamente os milagres vão começar a acontecer também, porque nós estamos invocando milagres. Eu lendo outro dia, e isso é incrível, que até antes dessas pessoas, desses escritores escreverem isso, a própria Bíblia já nos mostra isso. Eu só leio para fazer comparações e aprender com eles, que também sabem, e com a Bíblia. Eles falam que nós somos a média das 5 pessoas que nos rodeiam. Ou seja, e o nosso pastor já pregou aqui sobre a gente ter amigos. Então a gente tem que escolher bem as 5 pessoas que nos rodeiam, as 5. E o nosso pastor pregou aqui, ele disse que nós temos que ter pelo menos 4 amigos. Então a gente tem que escolher bem. E eu olhei e falei assim: Senhor, obrigado, porque eu estou rodeado de obreiros de fogo, de homens de Deus, de um pastor que prega e serve ao Senhor fielmente. Obrigado, Senhor. E o ambiente que nós vivemos, o ambiente que nós convivemos no nosso dia a dia, nós aqui temos que contagiá-lo, não é ele contagiarmos a nós. Quando dia domingo nós vamos vivenciar aqui, você vai ver. O ambiente vai estar cheio, vai estar acalorado, e você vai ver que daqui a pouco um dá glória a Deus, outro dá aleluia, outro já começa a chorar, e você começa a falar em línguas, e daqui a pouco, o que acontece? O derramado do Espírito Santo. Não é diferente na nossa vida lá fora. Não é diferente, você já deve ter colocado um louvor assim, já começou a cantar, e daqui a pouco começou a sentir aquela alegria gostosa no seu coração, e daqui a pouco começou a chorar, e daqui a pouco começou a agradecer a Deus, e daqui a pouco começou a levantar a mão. É esse ambiente que nós precisamos, porque eles iam falando das tristezas que tinham acontecido, mas não falava do que Jesus já tinha feito.
E o que eu quero que nós aprendamos com este versículo é que nós temos que ativar aquilo que o nosso Jesus já fez em nossas vidas, e não as tristezas que estão acontecendo nos dias de hoje. Porque, repara, igreja, nos dias de hoje, se a gente junta com uma pessoa que está triste, e começa a falar de coisas mais tristes, que homem e mulher de Deus que somos nós? Que em vez de falar, não, Jesus vai reverter essa situação. Mas quem é Jesus? Jesus. Aí você começa, daqui a pouco você já está pregando. Daqui a pouco você já está falando de algo que aconteceu na sua vida. Daqui a pouco você já está ativando dentro daquela pessoa uma fé também. Mas não é fácil. Não é fácil porque nós temos que ser muito forte, porque muitas vezes a gente se deixa contagiar pelas notícias más, pelas conversas de tristeza, de luta, de falta, e disso e disso, aquilo. Mas nós, a partir de hoje, temos que contagiar o ambiente que nós estamos vivendo, convivendo, seja onde for. E no versículo 15 diz assim: e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Eles iam falando entre si do que tinha acontecido, e o mesmo Jesus apareceu. Jesus, ele é misericordioso, infinitamente misericordioso, porque nós podemos ficar nervosos, bravos e partir alguma coisa e fazer, mas aí você vai para o seu canto de arrependimento, e Jesus te perdoa. Se você bater na cara de um ser humano, se você jogar alguma coisa na cara de um ser humano, com certeza ele vai vir e vai revidar lá fora. Mas o nosso Jesus, todos os dias nós cometemos pecados e nós falhamos, e nós reconhecemos e nós recebemos a graça do perdão do nosso Jesus. E existem pessoas que nós precisamos também fazer como Jesus fez. Eu acho isso aqui incrível, que Jesus ele vai ao encontro deles. Jesus poderia aparecer aos outros. Os outros discípulos estavam lá. A Bíblia relata só 2 que foram a caminho, que saíram de Jerusalém. Os outros estavam lá, Jesus podia ir com eles, mas Jesus sabia que eles estavam lá, então Jesus falou assim: não, eu vou buscar aqueles. E Jesus tem feito assim conosco todos os dias. Ele tem vindo todos os dias. Nós esbravejamos, nós brigamos, nós fazemos qualquer coisa errada, que nós falhamos. E todos os dias, antes de dormir, você ajoelha na sua cama, no seu quarto, onde você quer, onde você ora, sentado, onde você estiver, e Jesus te perdoa. E todos os dias de manhã, a graça do Senhor se renova sobre as nossas vidas. E sabe o que eu te digo? É por isso que eu e você estamos aqui. Não é porque nós merecemos, é porque a graça dele, ele tem nos alcançado nesse caminho, nessa jornada difícil que é. Não é fácil, mas todos os dias ele vem ao nosso encontro. Aí existe um detalhe aqui que eu quero rapidamente mostrar para você. Que os olhos de muitos estão fechados. Os olhos de muitos estão fechados. Quantas pessoas que agora estão preocupadas, sem saber como fazer, sem saber o que fazer, ou como que vai fazer, se perguntando, está com os olhos fechados. Quantas pessoas que estão ligando para um, para outro, perguntando uma coisa e outra, perguntando uma coisa e outra, está com os olhos fechados. Porque se dobrar o seu joelho e buscar ao Senhor, com certeza o Senhor vai te dar todas as respostas que você precisa. Mas muitas vezes nós preferimos ir para a internet pesquisar, muitas vezes nós preferimos ligar, muitas vezes nós preferimos pegar no carro, gastar gasolina e ir lá e ver e perguntar aquilo fulano e de tal, do que parar e perguntar ao nosso Jesus. Os nossos olhos muitas vezes estão fechados. E os olhos de muitos ficaram tão fechados que hoje já não estão mais nos caminhos do Senhor, se perderam. Fecharam tanto os seus olhos que se perderam pelo caminho. O nosso Jesus quer que nós abramos os nossos olhos nesta noite e entendamos que Ele está conosco nesse caminho. Não se preocupe, Ele está com você nesse caminho. Não se preocupe como tem sido os seus dias, Ele está com você nesse caminho. Não se preocupe como tem sido a sua caminhada, a sua jornada. Se preocupe simplesmente em se colocar no caminho em direção ao nosso Jesus, porque com certeza Ele está com você. Porque, sabe, o caminho mais difícil que alguém pode fazer,
o caminho mais doloroso que alguém pode fazer, o caminho mais sofrido que alguém pode fazer. Você pode falar para mim que hoje alguém está passando por isso e por aquilo, não se compara ao que o nosso Jesus passou. Você hoje pode ter algo muito, você precisa de hoje algo muito urgente. Você está hoje, talvez sua mente está perturbada, talvez que você que me assiste, talvez está sem saída, sem saber o que fazer, está dolorida por dentro, está ansioso. Mas eu quero te dizer que nenhum sofrimento que nós passarmos se compara ao caminho que Ele fez para nos dar a vitória. Nenhum caminho que nada que nós sofrermos no caminho, nenhuma luta, nenhuma enfermidade, nenhuma perca que nós sofrermos pelo caminho, se compara ao sofrimento do nosso Jesus. E por isso eu quero te dizer nesta noite, não desanime do seu caminho, não desanime da sua caminhada, porque nenhum de nós aguentávamos o madeiro que Ele carregou por nós, nenhum de nós aguentávamos os cravos que Ele sofreu por nós, nenhum de nós aguentávamos a lança que foi espetada do seu lado como Ele aguentou, nenhum de nós. Você sabe o que eu te digo nesta noite? Tem pessoas que não estão preparadas nem para receber notícias boas. Pasme você. Tem pessoas que não estão preparadas nem para receber uma grande vitória. É a realidade. Tem pessoas que não estão preparadas para apalpar um milagre palpável. É verdade. Porque estão dando mais foco às coisas negativas do que às coisas positivas. Não estão amadurecendo aquilo dentro da sua mente. Como que o nosso Deus pode te dar algo? Fizeram uma pergunta para uma pessoa no outro dia, há alguns dias atrás, em uma palestra que eu estava assistindo. Você tem quanto de dívida hoje? Eu tenho 100 mil de dívida. Se eu te der 100 mil hoje, o que é que você faz? Eu pago todas as minhas dívidas. E esse grande palestrante que da área de finanças, ele falou assim, só por isso você não vai levar os 100 mil. O homem, esse palestrante, estava com um cheque de 100 mil reais no bolso. Para se aquela pessoa acertasse a pergunta, igreja, é sério, igreja, é sério, é um culto de quinta-feira e talvez você não está assim tão ligado. É sério, eu vou falar isso só para concluir a minha ministração nesta noite. Aquele homem, aquele palestrante na área de finanças perguntou para esse jovem, você tem 100 mil de dívidas, se eu te der 100 mil hoje, o que é que você faz? Eu vou pagar todas as minhas dívidas, só não vai levar os 100 mil porque respondeu errado. Naquele momento, ele não estava preparado para receber os 100 mil. Aí o palestrante pegou e virou para ele assim, se eu te der 100 mil, se eu tivesse 100 mil de dívidas hoje, e você me desse 100 mil, eu ia investir esses 100 mil, e daqui ia conversar com as pessoas que eu devo, ia pedir mais um prazo, e daqui a algum tempo eu voltava lá com os 100 mil que eu fiz o investimento, eu ia pagar, e ainda ficar com mais de 100 mil ou mais, dependendo do investimento que eu fiz. Repara para você ver como é que é fácil entender certas coisas. Repara que muitas vezes nós não estamos preparados para receber certas coisas. Repara porque que muitas vezes você tem andado assim, eu tenho andado assim, porque não estamos preparados para receber certos milagres. Nós temos pedido e nunca chega. Aí é necessário que nós paramos, refletimos, perguntamos ao Senhor, Senhor, me prepara, me capacita para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque igreja, o nosso Senhor, Ele tem bênçãos grandes, Ele tem vitórias grandes para as nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Às vezes você olha para pessoas que almejaram coisas grandes, que alcançaram coisas grandes, você sabe qual é a diferença dela para você? Não é porque ela merece, não é porque ela é mais especial, é porque ela se preparou. Por que que hoje nós vemos muitas pessoas milionárias? Porque elas se prepararam também para aquilo, para administrar grandes riquezas. Repara que aí o que eu acho incrível é isso. A gente vê esses grandes homens dando essas palestras e a gente aprende. Eu aprendo muito com esses homens. E aí eu falo assim, mas nada disso é novo, porque o próprio Salomão falou, Senhor, eu quero sabedoria primeiro. Eu quero sabedoria primeiro, sabe por quê? Eu dizendo, porque eu sei que o Senhor vai me dar. Olha para você ver a confiança.
Olha para você ver a confiança, o índice de confiança de Salomão. Eu quero sabedoria primeiro, porque ele sabia que se Deus desse sabedoria para ele, o resto era resto. O resto era só consequência. Ele ia saber administrar a riqueza que ele teve. Segundo muitos dizem aí, 3 trilhões de dólares. Quem é o homem na face da terra que está preparado para gerir 3 trilhões de dólares? Então Salomão nos ensina algo que hoje eles estão ganhando dinheiro ensinando. E repara que muitas vezes nós temos esses ensinamentos aqui de graça. Você vem, senta, só não coloca em prática. Eu venho, sento, às vezes, muitas vezes, só não coloco em prática. Olha aquela mensagem que nosso pastor ministrou outro dia, falando das riquezas. Que mensagem, eu aprendi muito naquela mensagem. E nesta noite eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Eu quero te dizer que nesta noite o Senhor vai te dar clareza, o Senhor vai te dar sabedoria para você gerir a sua vida, para você gerir os seus pedidos. Eu quero te dizer, eu quero te convidar a baixar a sua cabeça nesse instante. Eu quero te pedir que nesse momento você acalme o seu coração, nessa situação que você tem vivido. Nós vamos orar ao nosso Deus nesta noite e Ele vai te dar, sabe o que nesta noite? Um conforto, uma paz de espírito nesta noite, que você vai embora nesta noite tranquilo, respirando novos ares. O Senhor nesta noite Ele vai te dar uma alegria, uma tranquilidade naquilo que você tem buscado a Ele, porque com certeza, igreja, Ele só precisa que você se prepare, porque já está assim. É como aquele homem, aquele palestrante fez, já está no bolso, já estava o cheque de 100 mil, já estava no bolso, era só ele ter respondido a resposta certa. Não, eu vou investir. Não, mas ele disse, eu vou pagar. Então nesta noite, eu quero que você acalme o seu coração, peça ao Senhor sabedoria para gerir as suas emoções, para gerir os seus pedidos, para gerir a sua sabedoria, aquilo que você tem pedido ao Senhor, que Ele te dê sabedoria para gerir aquilo que Ele vai te dar, porque Ele não quer te dar para depois da manhã você perder. Ele quer te dar para depois da manhã você multiplicar e alcançar outras vidas. Ele quer entregar na sua mão para que amanhã ou depois você venha abençoar outras pessoas também. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Senhor, a Tua palavra foi ministrada nesta noite. Ó Senhor, por causa da pressa, aqueles 2 discípulos, ó Deus, eles não presenciaram, ó Deus, como estava planejado, Senhor, a sua volta naqueles dias, ó Pai. Ó Senhor, e muitos de nós nesses dias de hoje, por achar que já está passando muito tempo, que já passou muito tempo, não temos visto os Teus milagres acontecer. Ó Deus, por acharmos que já passou muito tempo, ó Pai, não temos visto, ó Deus, as Tuas bênçãos chegar ao nosso lar, nas nossas vidas, ó Senhor. Ó Deus, mas a minha oração nesta noite, ó Pai, é que o Senhor venha, meu Deus, e com paz, com tranquilidade, ó Deus, acalmar os nossos corações. Ó Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos dar a confiança, meu Pai, que nós precisamos para continuar acreditando, Senhor, de que vai acontecer, de que vai sim, ó Deus, o Teu milagre vai chegar nas nossas vidas. Nós vamos apalpar sim, Senhor, esse milagre, essa vitória, essa cura, Senhor. Ó Deus, não deixe que a pressa venha nos tirar da Tua presença. Ó Senhor, não deixe que a pressa venha, meu Deus, nos tirar dos nossos milagres, Senhor. Ó meu Deus, não deixe que a pressa, Senhor, venha nos tirar, Senhor, da Tua vontade, Senhor, dos Teus caminhos, ó Pai. Ó Senhor, nesta noite eu apresento cada pessoa que está aqui na Tua casa, cada pessoa que está acompanhando agora, meu Deus, diretamente da sua casa. Visita agora, meu Deus, o seu coração, visita agora o seu íntimo, que o Senhor possa colocar agora em ordem os pensamentos, que o Senhor possa colocar agora em ordem, ó Senhor, ó meu Deus, as ideias, ó Senhor, que o Senhor possa colocar agora em ordem a vida, meu Deus, dessa pessoa, que o Senhor possa colocar em ordem agora, meu Deus, os projetos, os planos dessa pessoa, que o Senhor possa colocar em ordem agora a vida dessa pessoa, ó Pai. Ó Senhor, nós esperamos no Senhor, nós continuaremos nos Teus caminhos, até que o Senhor venha, meu Deus, buscar a Tua igreja, e que nós possamos naquele dia, ó Pai, ir de encontro ao Senhor nas nuvens. Esse é o nosso maior objetivo, ó Pai, não é nada terreno, é ser alcançado pelo Senhor naquele dia, ir de encontro ao Senhor naquele dia, ó Pai, nas nuvens, e assim irmos morar com o Senhor nas mansões celestiais. Assim eu te agradeço em nome de Jesus.